Bom, são 2h18. Márcio, Carlos do Xavier Maia pergunta se você votou no Pacheco ou no Rogério Marinho. Agradeço a sua pergunta e eu esperei esse momento para vir aqui para dar a explicação pública. Eu votei no Pacheco, fui muito criticado por isso, pelo eleitor bolsonarista, e eu respeito a opinião de todo mundo. Eu só espero que a minha opinião também seja respeitada. Fui xingado, inclusive, e tal. Eu sou homem público, não tem problema, mas a opinião de quem discordou do meu voto, eu respeito. Eu só espero que, assim como eu respeito a opinião dos outros, as pessoas também respeitem a minha opinião. Por que que eu acompanhei a mesa diretora atual? Veja, nós perdemos a eleição. O presidente Bolsonaro me chamou numa reunião lá no Palácio do Planalto, estava o meu amigo Rogério Marinho e o ministro Célio, e para eles três, eu disse o que eu repito aqui agora. Presidente, mesmo que nós tivéssemos vencido a eleição, fazer um homem de direita do PL, bolsonarista, ser presidente do Senado já não seria tarefa fácil. Eu conheço o Senado, eu estou lá há 4 anos, fui relator do orçamento, me relacionei com todo mundo, conheço a natureza dessa formação. Agora, nós perdemos, se ganhássemos a eleição já não era fácil. Agora, perdemos a eleição. O senhor sai dia 31, entra o Lula. Aí vamos fazer uma conta. É só somar. As esquerdas tradicionais, mais o MDB, e mais o PSD do Pacheco, já dá 40 votos. Já contando com defecção. São 81. 41 já era. Então, eles ali, juntos, a esquerda, mais o MDB, mais o PSD, já dava 40 votos, contando com defecções. E eu dizia ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o senhor acha que o governo do presidente, que vai tomar posse, dia 1º de janeiro, vai assistir passivamente um bolsonarista, ministro do senhor, e o Rogério na minha frente, assumir a casa que costuma fazer impeachment com o presidente? Qualquer governo, o Gladson, o prefeito de Rio Branco, você vê, o Bocalão no começo estava governando com a Câmara, não estava? Mas não teve que trazer pessoas para perto dele para apaziguar? Apazigou. E para apaziguar tem composição, não tem outro jeito. Então, qualquer Congresso Nacional, ele vai compor, pelo menos um miolo, o centro dele vai compor. Ele não vai arrumar 6 votos? Vai arrumar. E a minha conta estava absolutamente correta. Agora, criando Estado pobre, cheio de necessidade. Bom, eu ia romper com o poder da Câmara, do Senado, perder uma eleição, eu ia ficar isolado. Isso ia resolver, ia ajudar o Acre em quê, tá? Quer dizer, e outra coisa, eu tenho uma mania de pensar nos argumentos. Ora, a campanha do meu amigo Rogério foi lastreada por 3 partidos que disseram basicamente o seguinte: nós temos que ficar ao lado de alguém que enfrentou o Supremo Tribunal Federal. Não podemos ficar ao lado de alguém que não tenha enfrentado o Supremo Tribunal Federal. Ok, mas esses 3 partidos apoiaram qual candidato na Câmara? Não foi o Lira? Ora, os excessos do Supremo contra o parlamentar foi na Câmara, não foi no Senado. E o Lira engoliu tudo. E esses mesmos partidos que fizeram esta campanha lá na Câmara Federal estiveram com o Lira. O PL faz parte da mesa com o Lira, o PP faz parte da mesa com o Lira, o Republicano faz parte da mesa. E o acordo na Câmara desses mesmos partidos que estavam na campanha do Rogério Marinho era que a presidência da CCJ, da Câmara, uma das coisas mais importantes do Congresso Nacional, nos 2 primeiros anos, é do PT. Então, eu falei aqui no começo, eu continuo com o mandato. Então, dentro do limite da ética, dos meus conceitos, eu tenho que continuar fazendo tudo o que eu puder para ajudar o meu Estado. O mandato de senador para o Estado pobre, ele é muito importante. Então, chega a demanda. E uma outra coisa, então, é preciso diferenciar o que é ideologia. Então, por exemplo, o MST voltou a invadir terra. Você acha que eu vou passar a elogiar o MST? Não, eu não mudei. O MST é fora da lei. O presidente Lula, ao nomear pessoas do MST para estar lá na Casa Civil, dá um sinal muito ruim para o agronegócio brasileiro. É como se você estivesse premiando invasor de terra. Fernando Henrique Cardoso, 2.000 invasões. Lula, 1.900. Do Bolsonaro, em 4 anos, foram 54. Praticamente acabou. E o MST já anunciou agora.
se não atender o MST até o final desse mês, com a proposta de reforma que o atenda, as invasões vão correr soltas no país. Agora, é preciso diferenciar. Eu escrevi um artigo, por exemplo, contra a ideia do governo de acabar com a autonomia do Banco Central. Então, ideologicamente, eu estou no meu lugar e vou continuar. Agora, eu não posso votar contra o Brasil. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos. Vamos aumentar o orçamento do Ministério dos Transportes. Eu votei a favor. Eu faço a seguinte pergunta para mim mesmo. Se fosse o Bolsonaro que pedisse, tu votaria? Se votaria. Então por que eu não vou votar? Porque nós perdemos a eleição? Não posso. Entendi. E outra coisa, então. Aí no outro dia, aí eu vou ao ministro dos Transportes, e aí a bancada, e quem votou a favor, tem moral, tem para pedir, eu quero uma parte do meu Estado. E foi assim. E foi porque nós aumentamos. Era 2, 3 bi. Nós colocamos mais de 20 bi. E é por isso que o ministro, na semana passada, Dos 600 milhões. pôde dizer ao Alan Rick, coordenando a bancada, que dos 200 milhões que já estavam no orçamento, ele vai mandar mais 400, juntando 600 milhões. Será que você respondeu a pergunta do Pedro, lá do bairro Manuel Julião? Ele diz o seguinte: boa tarde, Itaã. Pergunta para o senador por que o Bolsonaro deixou a BR-364 chegar numa situação de quase abandono. É o Pedro. Na verdade, Pedro, começou com uma obra muito mal feita. Essa obra é, de fato, uma herança maldita. Para você ter uma ideia, de Sena Madureira, que é o meu município, a Tarauacá, não tem tapa-buraco, é reconstrução. Nenhum técnico do DENIT, da casa, né, aceitou assinar o termo de recebimento. O governo do PT da época, que estadual, entregou para o governo federal do PT da época lá, para tirar o abacaxi das suas mãos. Na época do Bolsonaro foram 100, 200, 300 milhões por ano para ir tampando buraco. Mas o DENIT, e é por isso que permitiu ao atual ministro arrumar 600 milhões, por quê? Porque o DENIT já vinha trabalhando o plano de reconstrução da estrada. Então, quando o ministro atual assume, há um trabalho sendo feito e que permitiu a ele. Tanto que os 600 milhões que ele garantiu para a bancada agora, porque nós aumentamos o orçamento dele, imagina se eu voto contra, aí eu derroto o ministro, aí eu vou lá depois pedir dinheiro para a BR. Ele fala, mas como? Se vocês não me deram dinheiro, eu vou arrumar de onde? Então, por termos aumentado o orçamento dele, atendido e votado a favor do Brasil, ele pôde agora arrumar 600 milhões. 300 é para tampar buraco, é para reforma. E 300 para reconstruir. E 300 é para começar a reconstrução. Se ele garantir isso, nos próximos 2 a 3 anos, a gente consegue reconstruir a BR-364. Quero te dar outro exemplo para a gente terminar. PEC da transição. Tanto o meu presidente Bolsonaro quanto o presidente do PT, o Lula, prometeram na campanha, particularmente no segundo turno, muitas das mesmas coisas. Aumentar o Auxílio Brasil, que agora é Bolsa Família, manter o programa Farmácia Popular, dar um dinheiro para a família que tiver criança com uma certa idade, aumentar o salário do servidor público federal. Ora, e não tinha isso no orçamento. Então, se o meu candidato tivesse vencido, ele ia ter que propor uma PEC igualzinha àquela. Podia ter uma diferença propondo de onde viria o dinheiro, mas seria para esse ano, porque não ia dar tempo ano passado. Alguma remediação precisaria ser feita. Né? Ora, então, e aí se eu votaria a favor, se fosse o Bolsonaro, eu vou votar contra, porque nós perdemos a eleição, então eu vou continuar diferenciando. Eu não vou votar para o governo se dar mal, meu objetivo não é esse. Eu não vou trabalhar no Senado para o governo Lula ir para o brejo, se esse brejo for o Brasil. Agora, ideologicamente, eu vou continuar do mesmo jeito, com as minhas bandeiras, como eu fiz aqui, quase 30 anos enfrentando o PT. Márcio, o seu Inivaldo está perguntando se você tem informações se vão fazer ou não vão fazer a ponte do Judia. Tem lá em Porto Acre? Vão fazer? Vão. Eu tive agora lá com o Petrônio, agora de manhã, o prefeito Bené estava, é de Porto Acre, né? Vai ser feito. É que é muito, eu dei um exemplo, vou repetir. Mesmo que for muito ágil, a burocracia é quase 2 anos. Quando eu arrumei o dinheiro para fazer o asfalto da variante de Chapuri, até a ordem de serviço dada pelo Petrônio, agora está lá em todo funcionamento, demorou 2 anos. E vão licitar, tive a informação agora de manhã, agora nos próximos dias vão fazer a licitação da ponte. Eu quero agradecer muito, são várias, tem várias, eu acho que eu chego a dizer dezenas de mensagens, agradecer a colaboração de vocês. Eu tenho que respeitar o tempo da resposta do entrevistado, né? E fazendo aqui as perguntas de vocês na medida do possível. Eu agradeço muito o empenho de todos e a participação. Deixa eu só, antes de chamar
aqui o fim do programa, Márcio, queria saber o seguinte, o cenário daqui até a próxima eleição para governo, certamente vai ser bem diferente. Sim. Você se vê candidato novamente ao governo? Porque eu acho que agora, sem o fenômeno Gladson Cameli, porque precisa ser estudado, né? Uhum. Agora a cena não é outra e você realmente não abraçaria uma campanha para valer? Então, vou separar a resposta assim. Primeiro, eu me sinto mais do que nunca maduro, preparado para ser governador do Acre. Desculpa a franqueza, mas eu tenho certeza que a vida, as derrotas, as vitórias, enfim, eu faria um grande governo. Agora, eu não sou cego. O que aconteceu comigo no ano passado, ao mesmo tempo que aconteceu com o Alan, faz com que no União Brasil, o Alan já me falou que quer se preparar para disputar o governo, então a vaga é dele. Perfeito. Tá? Márcio, eu não tenho mais tempo, já estou pegando o carão, queria agradecer muito a tua participação aqui, a tua agradeço. presença, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Muito obrigado e assim nós nos despedimos. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.